Vamos conferir os segredos e as curiosidades das aberturas clássicas de Fatal Fury. Oi, vamos desvendar todos os segredos, tanto na versão ocidental quanto na versão japonesa também, porque tem algumas diferenças bem interessantes. Para os jogos da série Real Bout, a gente vai ter outro vídeo aqui no canal. Vamos começar então com o primeiro Fatal Fury, de 1991. Bem nostálgico esse som, né? Dica de ouro, hein? A gente vê que é uma abertura bem simples, né? Aparece ali à beira de um penhasco e o Joe tá ali em cima a princípio, né? Existem 3 aberturas diferentes nesse jogo aqui com os 3 protagonistas. Então aparece o Joe no penhasco e saltam ali no fundo, a cidade, né? Eles chegando na cidade ali pra entrar no torneio. Enquanto passa o nome Fatal Fury aqui, né? Que a gente fala Fatal Fury, né? Bem simples. E a gente tem aqui o subtítulo King of Fighters. King of Fighters é o nome do torneio na história de Fatal Fury. Sempre foi, desde o primeiro Fatal Fury aqui, tem King of Fighters, que é o nome do torneio organizado por Geese Howard ali, né? Mas vamos ver as outras 2 versões com os outros personagens. Ah, esse é com o Terry, ó. Ele com aquele saco dele, né? Ele com aquele saco de viajante clássico, né, dos anos 90. O Ryu também de Street Fighter também tem um desse, né? E vamos conferir agora a versão com o Andy. Tá aí, ó. O vento aos cabelos. Essa roupa dele é da hora também, apesar de ser simples. Então, se a gente fosse traduzir esse título todo aqui pro português, ficaria Fúria Fatal, Rei dos Lutadores. Tipo o nome de filme dos anos 90 mesmo, né? Filme de luta, né? Mas vamos conferir agora a versão japonesa da abertura do primeiro Fatal Fury. Aí já mudou, ó. Parece Garou Densetsu. Então a gente viu que o título aqui já mudou, né? Passou Garou Densetsu com as letras aqui normais mesmo pra todo mundo ler. E na tela título aqui apareceu o título em japonês, mas com a letra ocidental também ali em cima pra gente conseguir ler, que é Garou Densetsu. E Garou Densetsu literalmente significa A Lenda dos Lobos Famintos. É um título bem poético, assim, é bem diferente da versão ocidental. Ali embaixo, em vez de King of Fighters, o subtítulo é diferente. Tá escrito Shukume no Tatakai, que significa literalmente A Luta do Destino, que é uma coisa bem mais poética, assim, do que King of Fighters, que é o nome do torneio. Mas eu gosto das 2 versões. Mas vamos conferir agora a abertura de Fatal Fury 2. Aqui a abertura é bem simples, esse jogo só tem uma abertura, tá? Diferente do primeiro, que aparecem os 3 protagonistas ali, aparece o mar com o sol no fundo ali, bem legal. E aparece o texto aqui que eu particularmente acho que não ficou muito legal não, viu? Aí começa uma música bem tensa, ó. Again, Legendary Man, Return. E aparece os personagens aqui, os 3 atrás, muito legal essa arte aqui. Só que, traduzindo, Again, Legendary Man Return. Então fica, novamente, os homens lendários retornam. Novamente eles retornam, mas tipo, é a primeira vez que eles estão voltando porque é o 2, né? No 1 eles não retornaram, eles chegaram. Pra mim ficou meio redundante, ficou meio estranha essa frase aqui. Essa frase aqui eu acho que poderia ficar melhor, mas a ideia como um todo da abertura é muito boa. E o título aqui é só Fatal Fury 2 mesmo, né? Fatal Fury 2, que ele fala, não tem nenhum subtítulo. Pelo menos na versão ocidental. Vamos conferir a versão japonesa agora. Olha só. Ah, então a gente já viu que mudou bastante coisa aqui. Vamos primeiro conferir aquela frase do início, como que é em japonês? Ima Futatabi. Densetsu no otoko tachi ga kaete kita.
Pior que em japonês tá a mesma coisa, né, no final das contas, porque Imafutatabi é mais uma vez Densetsu no Tokotachi, os homens lendários, né? Kaetekita retornaram. Então é mais uma vez os homens lendários retornaram. Talvez em japonês isso soe mais natural. Eu não tenho essa nuance do idioma japonês pra perceber isso aqui, mas aí eles traduziram literalmente pro inglês e pro inglês eu já achei meio estranho, né? Se fosse em português eu acho que ia ficar estranho também. Novamente, os homens lendários retornam. De novo, os homens lendários retornam, né? Eu trocaria, pelo menos se fosse pra traduzir em português, eu trocaria. Eu diria alguma coisa como os homens lendários voltaram. Alguma coisa mais simples assim, que funciona também. Só que não é só isso que mudou, a tela título tá diferente também, olha só. Ele fala Garou Densetsu, né, ao invés de Fatal Fury, obviamente, porque é como é chamado no Japão. Só que ele não fala o 2, né, ele só fala Garou Densetsu. E depois ele fala o subtítulo que tem na versão japonesa, que é o Aratanaru Tatakai. Significa a nova batalha, nova luta, simplesmente. E no inglês eles deixaram sem subtítulo. Então ele fala Garou Densetsu, Aratanaru Tatakai. A Lenda dos Lobos Famintos, a nova luta, ou a nova batalha, pra ficar mais épico, né? Mais uma vez, eu gosto das duas aberturas e dos dois títulos. Esse subtítulo em japonês aqui ficou bem legal. No inglês deixaram mais simples, né? Fatal Fury 2 só e pronto. Mas vamos conferir agora a abertura do Fatal Fury Special. Fatal Fury Special! É uma abertura bem simples também, bem rápida, né? Ali, ó, o Andy aparece no começo ali, e aí aparece o título ali, Fatal Fury. Aí aparece o Giz de braço cruzado aqui, bem legal. Depois aparece Fatal Fury de novo, e aí aparece o Krauser, bem imponente assim, né? Então aqui já tá mostrando que nesse Fatal Fury tem os dois chefão, né? O do primeiro e do segundo Fatal Fury, bem legal. Ó, muito legal essa imagem aqui, mostrando o Krauser com a armadura, né? E a cicatriz na testa, muito legal. Fatal Fury Special! Fatal Fury Special, né? Então é a Fúria Fatal Especial. É um jogo comemorativo. O Dream Match não tem história, não tem nada. Só juntaram todos os personagens do primeiro e do segundo Fatal Fury. Só que esse daqui também, igual o primeiro, tem 3 aberturas. A gente viu o Andy ali contra o Giz. A gente tem as versões com o Terry e com o Joe também. Vamos conferir. Ah, esse é o Joe, ó. Aí o resto é igual. Fatal Fury Special! Vamos conferir com o Terry agora? Aí, ó, tá legal, ó. Easy também. Fatal Fury Special! Muito legal essa abertura, muito legal mesmo. Simples, rápida, mas faz o trabalho. Vamos conferir agora a versão japonesa. Ó, começou com o Andy. Aí apareceu o Garou Densetsu, ó. Ele falou Garou Densetsu Special. E o que eu achei legal aqui é que na versão japonesa a letra tem esse fogo dentro, né? E na versão americana tem as cores que ficam mudando assim, né? Então achei um detalhe bem legal e bem único pra cada versão. As duas aberturas aqui são praticamente iguais, só muda o título mesmo. Vamos conferir o próximo jogo da franquia agora, que é o Fatal Fury 3. Icy grip. Lone wolves are back. Fatal Fury 3. Road to the final victory. Que abertura, meus amigos. Que apresentação de jogo, hein? E tem muito, mas muito detalhe pra gente conferir aqui. Vamos primeiro focar nas cenas, tá? Muita gente tem dúvida, não sabe o que realmente tá acontecendo aqui nessa abertura de Fatal Fury 3 e eu vou explicar tudo pra vocês. Isso aqui é um galpão, como a gente vê a porta de um galpão que tá aberta e o Yamazaki sai de dentro. Ó, ele abre a porta, sai, porque lá dentro tá escuro e fora tá ensolarado, ele sente ali a luz do sol incomodando os olhos dele. Já vi gente falando que ele tava acordando, né? Não, não tá acordando, ele só tá saindo de um lugar escuro pra um lugar claro, tá? Olha só.
se incomoda. E se a gente pausar aqui, a gente vê que tem dois caras ali caídos no chão. E o Yamazaki, obviamente, dá pra ver que espancou os caras ali, ó. Dá pra ver que ali em cima o chão tá quebrado, tem um cano torto ali. Esses caras aqui, eles são detetives, tá? Não tem nada a ver com Giz, tá? Eles são detetives da agência que contratou a Blue Mary. Tanto é que se você zera com a Blue Mary, você vê esses dois caras tudo enfaixado lá, né? No final dela, e ela reclamando com o cara que contratou ela pra esse caso aqui, porque o cara que contratou ela não falou dos irmãos Jin, que são muito fortes e tudo, e ela passou uns apuros enfrentando eles ali, ou fazendo parte da batalha com Terry, ou alguma coisa do tipo. Esses caras aqui são de uma agência de investigação que estavam investigando aqui tudo que estava acontecendo em Southtown. E o Yamazaki é um criminoso, tá? Ele tá atrás ali dos pergaminhos também, né? Provavelmente o Yamazaki descobriu esses caras pentelhando lá onde não devia e deu um couro nos dois. É que a gente vê um carro que fica alternando o reflexo do sol ali com o Gizzy dentro, né? Então isso daqui foi bem legal na época, porque tava mostrando que o Gizzy não morreu no Fatal Fury 1. De alguma forma ele tava voltando de carro aqui, olha só. E aqui aparece o Terry e o sol lá no fundo. Andarilho, como sempre, né? Segurando aquela bolsa que ele tem, aquele saco, né? De viajante lá. Aparece o Gizzy de novo, e aqui ele já tá entrando no estacionamento, provavelmente, da Giz Tower. Aí o carro chega, abre a porta. E aqui a gente vê o Giz de volta na Giz Tower, no escritório dele ali, olhando a cidade toda. Aí ele se vira, ó. Põe o pé na mesa, tipo, pra mostrar, eu que mando aqui, eu que voltei, eu sou o cara, né? Pra mostrar a imponência mesmo. E aqui aparece o Terry olhando pra cima, né? Aqui não dá pra saber se ele tava olhando pra Giz Tower, se ele tava olhando pra cima numa coisa mais poética, assim, pra simbolizar um novo desafio. E aqui o Terry, ó, com o boné de King of Fighters ali, né? Olhando pra baixo, ele dá uma olhada pra cima, sério. E aí aparece o título do jogo, tá? Fatal Fury 3, né? E tem ali o subtítulo também. Agora que a gente entendeu as cenas, vamos entender o que tá aparecendo escrito e tem o narrador falando também? Antes de explicar o que tá sendo falado e o que tá escrito ali, deixa eu dizer que tá bem fora de sincronia isso daqui, tá? Eu sempre achei estranho, né? A voz não tá combinando com o que aparece escrito na tela ali. Tá bem desincronizado, né? Não sei se eles fizeram às pressas ou se não conseguiram encaixar. Mas a primeira frase que aparece aqui, que é dita pelo narrador, é Dark Destiny once again. Um destino sombrio novamente. Dark Destiny outstretches its icy grip. É, ele fala de uma vez só, né? Ele fala a primeira frase e a segunda, né? Sendo que aqui aparece bem separado, por isso que ficou fora de sincronia. A segunda frase é outstretches its icy grip. Então a frase toda é Dark Destiny once again outstretches its icy grip. Literalmente é o destino sombrio mais uma vez estende a sua pegada gélida. Grip é tipo uma agarrada, né? Grip. É uma frase bem poética, assim, né? Se a gente fosse adaptar, acho que ficaria melhor pra o destino sombrio mais uma vez estende suas garras gélidas. Mas aí tem mais uma frase, ó. Lone wolves are back. Ele fala com maior emoção, mas fala atrasado, né? A frase vem, some, aí fica muito estranho. Essa frase aqui é bem simples, né? The lone wolves are back. Os lobos solitários estão de volta. Só que aí ele fala com uma emoção e tudo, mas fala depois que a frase some, né? Então tira um pouco do impacto, na minha opinião. Ó. Lone wolves are back. Aí aqui é bem legal esse detalhe que a gente vê na placa do carro do Gizzy ali, tá escrito Southtown. Eu acho que era pra ser Southtown. Em vez do U, parece que tem um M ali, um N, né? Mas é pra ser Southtown. E é legal que parece que ali embaixo, bem apagadinho ali, tá SNK, dá pra ver só o NK e Garou. Aí embaixo tem Giz, que é o carro do Gizzy, esse aí, e tem o número 3 na frente ali, ó. Aí aparece aqui The Battle of Destiny. Isso aqui não faz parte do título ou do subtítulo do jogo, tá? Só aparece escrito na abertura mesmo, né? Que é a Batalha do Destino. Essa parte muito louca aí. E o narrador fala: Fatal Fury 3. Road to the final victory. Fatal Fury 3, Fúria Fatal 3, e tem um subtítulo em inglês aqui que é Road to the Final Victory, Estrada pra Vitória Final. Então isso daqui eu acho que eles quiseram passar a ideia de, ó, o Gizzy voltou, mas a gente tá indo pra última batalha de fato. Então eles quiseram passar essa imponência, essa grandiosidade aí. Então essa abertura aqui é bem legal, mas vamos conferir agora a versão japonesa que tem umas diferenças bem interessantes.
A voz mudou. Mas é bem baixa essa voz, hein? É, de resto tá igual, mas a narração mudou, né? É, o que aparece escrito tá tudo igual. Mas vamos voltar primeiro pra ver o que o cara que tá narrando fala, porque o que ele fala tá um pouco diferente, viu? Ele fala bem baixinho aqui, quase não dá pra escutar, mas o que ele fala é Suki na sadame ni michibikare. Olha só. Só que aparece escrito em inglês, a mesma coisa, não mudaram nada, né? Então o que ele fala em japonês, né? Suki na sadame ni michibikare. Guiados por um destino inesperado. Otoko wa futatabi kono machi e. Os homens vão para essa cidade novamente. Densetsu wa owaranai, né? A lenda não acaba, a lenda não termina. Então tudo que ele fala aqui em japonês fica Suki na sadame ni michibikare. Otoko wa futatabi kono machi e densetsu wa owaranai. A gente pode traduzir de uma forma natural para o português para um destino inesperado os trouxe novamente para esta cidade. A lenda não acabou. Que na minha opinião fica bem legal também. Tanto a versão em inglês quanto a versão em japonês eu gosto das duas, né? Elas passam uma mensagem meio parecida assim. Aí o resto é igual, só vai mudar a voz na tela título, né? Vamos ver. Então, o que eu achei estranho aqui, ó, é que eles mudaram, em vez de Fatal Fury, né, Fatal Fury, eles colocaram Garou Densetsu, que aí tá ok, né, é Fatal Fury no Japão. Só que o subtítulo, eles deixaram o subtítulo igual do inglês, Road to the Final Victory, que é a estrada pra vitória final. Só que o subtítulo japonês não é esse. Garou Densetsu 3 Harukanaru Tatakai. Harukanaru Tatakai, que significa simplesmente a batalha distante. Então, Garou Densetsu 3 Harukanaru Tatakai. Garou Densetsu 3 Harukanaru Tatakai. É a Lenda dos Lobos Famintos 3, a batalha distante. E o inglês é Road to the Final Victory, só que aqui eles não colocaram o subtítulo japonês, deixaram o inglês, né? Não sei se eles quiseram deixar isso como a tradução oficial. Por isso que eu acho que esse jogo foi meio que talvez feito nas pressas, porque teve o narrador em inglês estava fora de sincronia o que ele estava falando, tem essa diferença no subtítulo aqui. Mas no geral eu gosto das duas aberturas, mesmo com essas pequenas diferenças aí, eu acho que as duas são muito boas. Agora fala pra mim qual que é a sua abertura favorita dos Fatal Furies clássicos aqui que a gente acabou de conferir. Então é isso e tchau!